Doutor Ronaldo, baseado em que o senhor tomou essa decisão de remeter esse caso e declarar incompetência da Justiça Estadual e remetê-lo, o inquérito, o processo, no caso, para a Justiça Federal? Eu sei que o tempo é ouro, mas eu vou tentar resumir o mais breve possível. O fato aconteceu na quinta para sexta-feira. Na sexta-feira pela manhã, a doutora Patrícia Marques Barbosa, que era juíza plantonista, disse: olha, Ronaldo, eu recebi um plantão, uma comunicação de prisão em flagrante e que está colocado a organização criminosa e a competência para a vara, porque minha vara é a vara especializada no processamento e julgamento de crimes de organização criminosa com jurisdição em todo o estado do Maranhão. Então, toda organização criminosa, facção, é julgada pela minha unidade jurisdicional de todo o estado do Maranhão. Ela mandou para mim, e a primeiro momento que eu tomei contato, o meu filho de quase 30 anos de juiz, inclusive juiz criminal, dizia que aquilo ali haveria a plausibilidade de ser contrabando próprio ou impróprio, que a gente chama de descaminho. Só que os elementos eram muito frágeis, porque todos que foram presos negavam, ninguém falava da rota, ninguém dizia da origem, ninguém sabia se aqueles produtos eram falsificados ou legítimos. Então, eu fiquei em uma situação muito difícil. O que eu fiz? Eu marquei a audiência de custódia e realizei no primeiro dia útil desimpedido, que foi na segunda-feira. E quando eu fiz a audiência de custódia, em decisão em banca, eu disse, os advogados estavam presentes, não precisei ser provocado por ninguém. Eu disse logo que achava, havia a plausibilidade de que aquilo também, além dos crimes que já estavam lá colocados, como corrupção, outras coisas mais, posse ilegal de arma, havia a plausibilidade do crime também de contrabando, descaminho, cuja competência seria da Justiça Federal. Mas que os elementos eram muito frágeis naqueles momentos para firmar minha convicção de forma definitiva. De forma que eu fiquei aguardando mais elementos, inclusive a conclusão do inquérito policial. Eu disse isso na minha decisão. Além disso, o promotor que está respondendo por esta unidade jurisdicional, diligentemente, pegou os autos e foi conversar com 3 procuradores da República. E todos disseram a mesma coisa: do jeito que está, se vier os autos para cá, para a Justiça Federal, vai retornar, porque os elementos são muito frágeis. E o que teria acontecido? Se eu tivesse mandado esses autos para a Polícia Federal e para a Justiça Federal, o juiz federal iria suscitar o conflito negativo, isso iria para o Superior Tribunal de Justiça, até retornar meses depois, daria excesso de prazo, todos os indiciados seriam colocados em liberdade por excesso de prazo, trazendo sérios prejuízos para a sociedade. Então, o que eu fiz? Eu vou aguardar um pouco mais o inquérito, fiquei aguardando. Quando o inquérito foi concluído, o laudo que veio, realizado, do Instituto de Criminalística do Maranhão, foi inconclusivo. Não tirou as dúvidas que eu tinha, porque foi feito o laudo simplesmente em cima dos códigos de barra. E uma das respostas é que eles nem sabiam se aquele código de barra era verdadeiro ou não. Então, não tirou minhas dúvidas de forma alguma. O que eu fiz? Entrei em contato com a superintendente da Polícia Federal do Maranhão, doutora Cassandra, requisitei um laudo a ser feito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Federal, porque eles têm expertise, ou seja, trabalham com essa matéria quase diariamente, ao contrário do Instituto Criminalístico do Maranhão, que não trabalha com essa matéria, com essa mercadoria, exigi, pedi, requisitei, e este laudo chegou ontem pela manhã. Finalzinho da manhã veio o laudo. Na verdade veio à noite, chegou à noite, mas como eu não estava mais aqui, eu só tive contato com ele ontem pela manhã. Na hora que eu vi o laudo, todas as minhas dúvidas foram retiradas. A informação técnica no sentido de que realmente esses cigarros e bebidas foi clandestinas, foram ingressados no Brasil de forma clandestina e tal, são legítimos e tudo. O que eles disseram? E com isso, tirou a dúvida que eu tinha, firmando a minha convicção de que ali também, além dos crimes já narrados, tem o contrabando próprio e impróprio, cuja competência é da Justiça Federal. Aí eu ouvi o Ministério Público, que deu parecer favorável no sentido de encaminhar os autos para a Justiça Federal, e eu declinei a competência para a Justiça Federal. Agora sim, agora eu posso dizer, eu posso afirmar, não mais com suposições, mas sim com convicção, porque há prova nos autos, de que ali sim é mercadoria contrabandeada. Com esses elementos, sim. Aí eu estou hoje encaminhando, dei a decisão ontem, e estou encaminhando agora pela manhã os autos para a seção judiciária do Estado do Maranhão para as providências devidas. Agora, repito, agora tenho elementos. Antes eu não tinha. Doutor Ronaldo, mandado, iria retornar com sérios prejuízos à sociedade. E eu digo sérios prejuízos porque eu posso afirmar a você,
quase 30 anos de magistrado nesse FIRG, que ali é só a ponta do iceberg. Doutor Ronaldo, Andresa Cerveira falando com o senhor aqui ao vivo na Rádio Difusora AM, eu queria lhe perguntar a respeito dessa soltura, dessa concessão do pedido de habeas corpus que foi feito em favor do advogado Ricardo Belo. O senhor tomando essa decisão agora de encaminhar o caso à Polícia Federal, não geraria algum tipo de prejuízo à investigação, a como a coisa estava sendo feita, a concessão desse habeas corpus para o advogado Ricardo Belo? Como é que fica essa situação agora, o caso sendo encaminhado à Justiça Federal? Não traz nenhum prejuízo. Inclusive, eu coloco, não sei se a senhora teve acesso à minha decisão, eu, inclusive, colaciono várias jurisprudências do STJ, no sentido de que todos os meus atos foram realizados, não são nulos de pleno direito e são válidos e legítimos. O que pode o juiz federal analisar para quem vai ser distribuído e analisar, dentro da livre convicção motivada, se ele vai manter ou não as minhas prisões, as minhas decisões. Mas não houve nenhum prejuízo às partes. Se não há prejuízo às partes, não há nenhuma nulidade a ser alegada. O HC, a ordem de habeas corpus concedida a um dos indiciados, não se estende aos demais, porque foi feito em questão de ordem subjetiva e não objetiva. Se tivesse o tribunal entendido, naquela oportunidade, que seria a competência da Justiça Federal, naquela oportunidade, que teria sido uma decisão feita, vamos dizer assim, pelo juiz incompetente, poderia até ser estendido para os demais. Mas o que o tribunal entendeu, a terceira Câmara Criminal, é que não havia elementos para a decretação da prisão preventiva de um dos indiciados e concedeu a ordem para ele, não concedeu para os demais. Então não há nenhum prejuízo, nenhuma ligação entre uma decisão e outra. E o que o juiz federal vai fazer agora, quando os autos chegar? Ele pode ratificar todos os meus atos, que é o que geralmente acontece, ou retifica algum ato que ele achar que deve fazer, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Doutor Ronaldo, o senhor falou ao responder a minha primeira pergunta que eu lhe fiz, que há muitas pessoas grandes envolvidas. O senhor agora já não está mais com o caso, né, remeteu para a Justiça. Lhe surpreendeu o que o senhor ouviu, o que o senhor conseguiu assimilar desse caso, o que o senhor chama de grandes pessoas, de gente grande envolvida? Lhe surpreendeu? Isso eu estou dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que lá nos autos aparece. Eu estou dizendo o seguinte, que é a experiência de 30 anos. Por quê? Vou explicar por quê. É uma carga muito valiosa. Há mais de 50 milhões nos autos. E, segundo o secretário, chega perto, com o último galpão descoberto, a quase 100 milhões. Então, isso não vem para o Zé da Biboca. Isso não vem para o Zé da Quitanda. Isso não vem para o Zé da Trizidela. Isso vem para pessoas poderosas. Não tem a menor dúvida disso. Correto. Então, isso é por isso que eu estou dizendo que isso é a ponta do iceberg. Perfeito. Tem muita coisa ainda para ser investigada e eu espero que a Polícia Federal faça, e eles têm competência para fazer. Quando eles querem fazer, eles fazem, e a maioria das vezes eles fazem realmente. E os procuradores do Maranhão, os procuradores da República, são também competentes, diligentes. Os dois juízes criminais que estão atuando atualmente são de fora, que os dois titulares estão afastados, mas também são jovens, um pouco mais de 10 anos na magistratura, isso é juventude ainda, mas são muito competentes. E eu espero e acredito que vai acontecer, que a Polícia Federal ainda vá a fundo nessa questão, e eu creio que ainda tem outras pessoas aparecendo. Doutor Ronaldo, o senhor terminou tendo o nome citado em alguns momentos na Assembleia Legislativa do Estado e o Judiciário também. O senhor deve ter acompanhado essas críticas que foram feitas, inclusive, pelo deputado Raimundo Cotrim. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas manifestações que foram feitas publicamente com relação a essa falta de decisão, a essa demora que foi colocada na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, essa demora quanto à decisão dessa competência, que no entendimento dele, desde o princípio, seria de competência federal? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu disse que eu recebi as críticas do deputado Raimundo Cotrim com surpresa, porque o deputado Raimundo Cotrim me conhece minha forma de trabalhar, meu procedimento. Eu tenho quase 30 anos na magistratura, sou professor da Escola da Magistratura, sabe que eu nunca me apaixonei por processo, nunca atuei em processo com interesse pessoal. Então, no primeiro momento,
foi de surpresa com as críticas que foram feitas pelo deputado Raimundo Cotrim. Se fosse um deputado que não me conhecesse, fosse um deputado que não conhecesse a minha forma de proceder, eu até, vamos dizer assim, relevaria. Mas tratando-se do deputado Raimundo Cotrim, repito, que o conhece, trabalhou muito tempo como delegado, e inclusive em processo que eu já atuei, quando eu julguei o crime organizado aqui, os júris do crime organizado do Maranhão, eu espero que agora, com a minha decisão, ele entenda por que eu fiquei com os autos, até formar a minha convicção de forma definitiva, que agora eu posso dizer, agora eu tenho os elementos, eu fiquei esperando. Eu espero que depois que o deputado Raimundo Cotrim leia a minha decisão, pelo menos ele leia na Assembleia a decisão, ou pelo menos, se não desculpar, pelo menos ele retire as palavras ofensivas à minha reputação, porque tentar macular a imagem de um juiz de quase 30 anos na magistratura e que sempre procurou trabalhar da melhor maneira possível, com denodo. Eu sou uma pessoa hoje que a sociedade não sabe, eu vivo com escolta 24 horas por dia. Eu ando escoltado. São 4 policiais andando comigo 24 horas por dia depois que eu assumi essa unidade judicional. Eu julgo toda a organização criminosa, todas as facções do Maranhão. Quem julga sou eu. Então essa é a minha vida. Eu almoço no fórum, chego às 7h15, 7h20, vou embora às vezes 9 horas, 10 horas da noite, todo dia. Aí você, sem razão nenhuma, ser acusado de ter interesse pessoal em trabalhar no processo, quando eu estava, na verdade, fazendo a minha obrigação. Eu tive colegas que vieram aqui e disseram, não, manda esse abacaxi embora, rapaz. Gente poderosa, policiais civis, policiais militares. Se eu fosse irresponsável, eu faria. Mas eu sou responsável, eu tenho responsabilidade como juiz. Eu sou professor da escola da magistratura, eu não posso na escola dizer uma coisa para meus alunos, inclusive juízes, e fazer de outra maneira, decidir de outra maneira. Tá? Eu até entendo que ele não sabia o que estava acontecendo nos autos, e poderia até ter. Então espero que agora, depois que ele tomar conhecimento da minha decisão, ele releve e mude o seu posicionamento.